estou?", perguntou Luke. "Que lugar é esse?" Ele estava com vontade de chorar. Achava que era mais por desorientação. "Bem-vindo ao instituto", disse ela. "Ainda estamos em Minneapolis?" Ela riu. "Não mesmo. E também não estamos mais no Kansas, Totó. Estamos em Maine, onde o diabo perdeu as botas." Oi, cabeçudos! Olá, Estou aqui mais uma pessoal! vez, junto com a Bianca, e dessa vez para falar de um livro que foi um marco muito importante no nosso relacionamento, porque foi o primeiro livro que nós lemos juntos do Stephen King, xodózinho da Bianca, e um livro muito bom, então se preparem. Bem, o livro que a gente separou para falar para vocês é O Instituto, do Stephen King, como a gente falou na introdução, um livro muito legal, com uma trama muito massa, e que a Bia vai falar um pouquinho mais para vocês. O Instituto foi escrito por Stephen King em 2019 e foi publicado no mesmo ano, né? Como eu falei nos outros vídeos, né? Stephen King ele é um escritor muito prolífico, ou seja, ele escreve numa grande velocidade, uma grande quantidade de obras. E esse livro é categorizado como suspense. Eu tava conversando com o Gui, né? Ele também é categorizado como terror. Mas fala aí, Gui, você considera como terror? Não é terror. O que é terror são os primeiros capítulos do livro, que parece que a história não começa nunca. A gente vai falando disso um pouco mais pra frente, como a narrativa ela acaba sendo um pouco lenta desse livro, a ação demora a acontecer, mas o livro ele tá muito mais voltado pra uma ficção, e pra quem gosta de adolescentes, poderes psíquicos e paranormais e conspirações em nível mundial, essa é uma excelente história pra você ler. Isso lembra muito o quê? Stranger Things. Quem gosta de histórias envolvendo adolescentes não tem como não curtir O Instituto. Um livro que traz pra gente vários elementos importantes ligados à amizade, ligados à aventura, ligados à ficção. Traz algumas reflexões importantes também sobre o comportamento atual da sociedade. Então é um livro muito rico, apesar de ser uma ficção. E como eu sempre falo, o King ele é muito genial quando se trata de crianças. Então, se tem crianças e King junto, parece assim que ele entra na mente, no universo daquelas crianças e ele escreve como se fosse do ponto de vista de uma criança. Então, todas as histórias que envolvem crianças e Stephen King eu já sei que vai ser muito genial. E agora vamos ao enredo da história, né? Sobre o que se trata o Instituto. Basicamente, um grupo de crianças que é sequestrado de formas bem mirabolantes, inclusive bem agressivas, acaba sendo colocado dentro de um órgão, de uma organização, em um prédio isolado, enfim. A gente não tem muitas informações disso no começo do livro. E essas crianças, elas são exploradas com os poderes psíquicos e paranormais que elas têm. Então, existe toda uma volta da história buscando mostrar a realidade que essas crianças viviam, da realidade que elas foram tiradas e para qual a realidade elas foram inseridas. Usei muito realidade, né, numa frase só. E a gente tem como personagem principal o Luke Ellis, que é uma criança ali com seus 12 anos mais ou menos. Começa a trama contando sobre o relacionamento dele com a família, fala que ele era uma criança extraordinária, muito inteligente. Fala que ele já sabia resolver todos os vestibulares ali do MIT, de Harvard, e ele tinha um futuro muito promissor. Até, eu vou contar, não é spoiler, porque tá no comecinho do livro. Até que numa bela noite, né, ele é sequestrado e toda a sua família é morta. E ele acorda no instituto, num quarto que é uma réplica do seu quarto. E é exatamente esse trecho que eu li no comecinho, né? As crianças dando boas-vindas ao Luke Ellis, falando que ele estava no instituto, que é um lugar onde ninguém sabe onde fica. Em paralelo, a gente tem um outro protagonista da história, que é o Tim, um policial que foi afastado de suas funções durante um determinado período da sua vida. E ali é onde, só falando um parênteses, eu comento que a história ela fica um pouco maçante, porque ela introduz o Tim, traz um contexto da vida dele, aos poucos vai revelando alguns elementos, a gente demora a entender o que aconteceu com esse personagem, por que ele foi afastado, qual o propósito dele dentro da história, mas dentro do desfecho e a forma como cada um dos conteúdos vai se desdobrando, a gente descobre que essa parte mais morosa, ela foi fundamental para criar um contexto para o desfecho da história. Quando o Luke entra no instituto, ele percebe que existem algumas crianças que estão ali apenas algumas semanas de diferença do tempo que ele entrou. Uma dessas crianças é a Kalisha, que é uma personagem que eu gosto muito, porque ela tem um quê de
rabugenta, de não aceitar fazer exatamente o que pedem pra ela. Eu acho que eu me identifiquei com a Kalisha. Tem outras crianças, como por exemplo o Avery, né? Avery Dixon, que ganhou meu coração, que é o xodózinho. Caçulinha da galera. O xodózinho da turma. É nesse aspecto que o autor ele mostra todo o seu potencial em cativar o leitor. Porque cada criança que é apresentada e a forma como elas são apresentadas acaba construindo um vínculo emocional do leitor com cada um dos personagens. E você se desprende do personagem principal, que é o Luke, e começa a criar laços afetivos com cada um desses outros personagens. Então, o desenrolar da história, onde a gente vê todas as tramas, intrigas, confusões, é quase um roteiro de sessão da tarde, né? A gente começa a se envolver um pouco mais com a história. E o Avery, como a Bia colocou, ele é um personagem que ele entra um pouco mais à frente na história, sendo um personagem mais novo, e ele se aproxima muito do Luke, principalmente com aquela imagem de irmão mais velho, de alguém que pode cuidar dele ali no lugar, que inicialmente parece um lugar muito bacana, mas não é. Acho que a gente pode falar um pouquinho do Instituto, certo? O Instituto, basicamente, é como se fosse um lugar onde eles fazem testes e experimentos para sugar dessas crianças o máximo de potencial, extrair dessas crianças o máximo de potencial que elas podem ter. Porém, o Instituto, inicialmente, ele parece um lugar que até para, às vezes, leitores mais novos, parece um lugar de diversão, de descomprometimento. Apesar das crianças serem afastadas de suas famílias, o ambiente em si tenta criar um espaço confortável para elas. Então, o quarto onde as crianças são inseridas são réplicas exatas dos quartos onde eles moravam. O Instituto em si trabalha com fichas, então à medida que as crianças se comportam, fazem os testes sem reclamar, eles ganham uma espécie de dinheiro interno, que são as fichas, possibilita com que eles troquem por diversas coisas dentro do local, em food machines. Inclusive cigarros. Então, a gente percebe ali as crianças dentro desse processo de descoberta do espaço e de entendimento com o que aconteceu com elas, porque é tudo muito subjetivo no começo, elas acabam se viciando tanto no cigarro quanto em bebidas alcoólicas. Então, existe ali uma espécie de Neverland, onde as crianças podem fazer tudo o que elas querem sem nenhum tipo de controle parental, o que acaba sendo claramente um prejuízo muito grande para elas. E também tem funcionários nesse instituto, né? A gente tem, por exemplo, a Maureen, que é uma mulher que está ali puramente pela questão financeira, porque o lado da moral e ética, né, ela jogou pro espaço. Nós temos também a diretora Sigsbee, que é a nossa antagonista, né, a que manda no instituto todo, é a que comanda esses testes, e vários outros funcionários que trabalham para aquele instituto, né? E a gente vê que, por mais que alguns personagens que são antagonistas fazem o que fazem da forma como fazem, né? A gente também cria uma relação de proximidade muito forte com eles, porque também conta um pouquinho da história de como aqueles funcionários foram parar no instituto. Precisava existir algo em comum entre essas crianças, e não seria só a infeliz tragédia do assassinato dos pais no momento do sequestro. Todas essas crianças, elas possuíam uma extraordinária inteligência, mas mais do que isso, elas possuíam poderes paranormais. A gente vai ver que algumas crianças tinham poder de telecinese, telepatia, e a gente vai ver que o intuito de treinar essas crianças e extrair o máximo das suas habilidades eram interesses completamente políticos. Então eles tinham como alvo alguns personagens políticos, e eles queriam que de alguma forma aqueles poderes pudessem ser utilizados para atingir essas pessoas. Então as crianças ficavam treinando um possível ataque, né, visualizando uma possível figura, tudo com interesse político, né? Então, para quem pensava que o Instituto não passava de uma conspiração contra o governo, a gente vai ver que na realidade é exatamente isso. E é claro que esses treinamentos, esses exercícios que eram executados pelas crianças, não era algo feito de forma amistosa. Então, além de serem exercícios, testes que geravam um gasto físico e mental nas crianças, existia também ali uma relação muito difícil delas com os funcionários do local. Esses funcionários do local eram pessoas, em sua maioria, pessoas com mau caráter, pessoas más. A gente acaba fazendo uma separação de algumas dentro da história, mas existia ali um conflito muito grande entre as crianças e esses funcionários. Sem falar dos abusos físicos e verbais que as crianças acabavam sofrendo por parte deles. Então não era simplesmente um exercício para treinar os poderes. Quase sempre
era um teste psicológico para essas crianças. E vale ressaltar que dentre delas, um dos personagens que mais me cativou foi o Nick, que acabava sempre tendo uma postura ali de contraventor, rebelde, e ele não ligava de apanhar dos caras e gostava de provocá-los, e isso era bem interessante dentro da trama. Bom, a gente não pode dar spoiler sobre o que aconteceu com o Instituto, o que aconteceu com essas crianças, se elas conseguiram vencer esses antagonistas, se elas usaram de alguma forma ali os seus poderes de telecinese, telepatia, para poder destruir o Instituto. A gente não pode contar o desenrolar da história, porque seria um spoiler muito grande. Mas o que a gente pode adiantar para vocês é que o Tim, que é aquele policial lá do começo que a gente contou para vocês, ele vai ser um dos personagens principais em todo o desenrolar da história, principalmente ali mais do meio pro fim do livro. De forma geral, a história traz pra gente alguns pensamentos, né, algumas reflexões muito importantes e que a gente pode, no dia a dia, acabar aplicando elas, como, por exemplo, o fato da importância de se ter amigos. Isso acaba sendo evidente dentro da história e vários elementos em vários contextos e lugares diferentes em que a história se desenrola. Mas talvez o ponto maior e o ápice da história seja justamente quando a gente fala do mal direcionado para que se atinja um bem maior. A que ponto sacrifício, a que ponto executar coisas de uma forma ilegal, a que ponto cometer crimes vale a pena para que você atinja objetivos com um bem maior. E esse ponto de reflexão que o Stephen King traz dentro da história é muito importante para a gente poder criar um paralelo com a sociedade atual. A que ponto aquilo que a gente faz e às vezes as nossas atitudes erradas, atitudes negativas, são válidas para que a gente atinja um bem maior. Será que vale a pena ou não vale? E é claro, né, que se tratando do King, ele vai te envolver emocionalmente, assim, de uma forma muito profunda para depois destruir os seus sentimentos, né? Então tem muito personagem aqui que a gente se apega e o final muitas vezes não é aquilo que a gente esperava, né? Aquele final esperançoso, aquele final 100% feliz. Então é claro que esse livro vai deixar você, assim, com uma dorzinha no coração, principalmente por esse apego emocional que a gente tem de alguns personagens aqui. Bom, de uma forma geral, né, acho que a gente já pode encerrar o vídeo por aqui. Eu posso dizer que o Instituto, com certeza, é digno da minha cabeceira. Dificilmente tem um livro do King que não seja digno da minha cabeceira. Foi um livro que a gente leu junto, né? A gente tem esse hábito, gente, não sei se vocês sabem, mas o Gui, ele é um ótimo leitor em voz alta, um ótimo locutor. E a gente tem essa... Aô, galera do peão! Ele tem esse costume, né, de ler em voz alta pra mim antes da gente dormir. E vou falar que eu lembro 100% do livro? Não, porque provavelmente eu cochilei umas partes, você lembra muito mais do que eu. Mas eu tenho memórias muito, muito boas do Instituto, que com certeza é digno da minha cabeceira. Que nota você daria pra esse livro? 8. De 0 a 10. 8. Eu tinha dado de 0 a 5, 3 estrelas, ou 3,5 no último vídeo. Meu único ponto em relação ao livro é justamente eu achar que demora muito o começo da história. Ele é um livro que tem quase 600 páginas. Do meio pra frente, assim, a história vai que vai. Mas no começo é muito moroso. Muito moroso. Até você entender de fato pra que serve o Instituto, quem são os personagens, qual o propósito de tudo aquilo, né? É um pouco maçante, mas o King, ele é esse tipo de escritor que é muito prolixo. Então, pra quem gosta de King, sabe, já tá acostumado com esse tipo de escrita. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do Instituto. Nós estamos quase encerrando o nosso mês de King, que foi um mês muito aguardado aqui no canal. Na semana que vem nós temos o nosso último vídeo aqui no canal sobre esse mês e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual livro vocês gostariam que a gente resenhasse de King aqui no Cabeceira. Um abraço e até a próxima!